Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos juntos aqui na nossa série de estudos sobre os Salmos. Começamos lá no Salmo 1, já estamos no Salmo 146, já estamos quase chegando ao final dessa jornada linda, através dos Salmos, capítulo por capítulo, versículo por versículo, estudando, meditando na palavra de Deus, e extraindo lições preciosas, ensinamentos maravilhosos para o seu, para o meu coração. Então espero de alguma maneira estar contribuindo com o seu crescimento espiritual, abençoando a sua vida, não por mim, mas pela palavra de Deus, sendo um canal de Deus na sua vida, abençoando você através da meditação das Sagradas Escrituras. Sempre lembrando que a palavra de Deus é a luz para o nosso caminho, é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela é inerrante, não contém erro nos seus originais, ela é infalível, ela não falha, ela funciona, é viva e eficaz, e ela também é toda suficiente, tem todo o suficiente para que eu e você possamos ir para o céu, possamos viver uma vida espiritual, uma vida com Deus, uma vida de comunhão com o Senhor, uma vida especial na presença do nosso Deus, tá bom? Então, Salmo 146, o texto sagrado diz: Aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Não confieis em príncipes nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Salmo 146. O nosso título aqui, revista e atualizada, é a versão da Bíblia, A Fraqueza do Homem e a Fidelidade de Deus. Que lições nós podemos extrair desse lindo salmo? O que podemos aprender? Como é que podemos resumir, condensar todo ele e ao mesmo tempo nos aprofundarmos nos tesouros de Deus encontrados na palavra de Deus? Em primeiro lugar, qual é a posição desse saltério, desse salmo, desse poema hebraico? Esse salmo é a última série dos salmos de aleluia, são chamados salmos de aleluia. Dos 146 ao 150, os últimos 5 salmos enfatizando o louvor coletivo, a adoração em comunidade. Isso é lindo, é maravilhoso. Precisamos ir às igrejas, precisamos estarmos juntos com os nossos irmãos, louvando junto ao Senhor e aprendendo princípios e valores que vão abençoar o nosso coração. Não deixe de congregar, não deixe de buscar ao Senhor juntamente com outros irmãos de fé. Lembre-se, não existe igreja perfeita, a igreja é feita de pecadores arrependidos, de pessoas imperfeitas que buscam a um Deus perfeito. O que nós podemos aprender com a autoria, né? Tradicionalmente, esse salmo é atribuído a Davi, mas sem confirmação textual explícita, porque o texto não diz nada disso, mas a maioria dos estudiosos crê que foi Davi, sim, que escreveu esse lindo salmo. O foco aqui está na mensagem universal, e não no autor humano, na mensagem que Deus tem do céu para nós. O propósito desse salmo é exortar Israel, e hoje, né, a igreja, os crentes, a confiar exclusivamente em Deus e não em poderes humanos. Então, a estrutura do salmo é bem interessante. Do versículo 1 ao versículo 2, vemos um chamado ao louvor individual. Quando o salmista diz: alma minha, louva ao Senhor. Então vemos aqui uma adoração íntima, mas também uma adoração perseverante, diária. Quem é adorador do Deus único e verdadeiro, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
Ele, ao mesmo tempo que tem uma adoração íntima ali, pessoal, na sua vida devocional, nas suas disciplinas espirituais, ele também mantém essas disciplinas espirituais, essa adoração, essa vida de adoração de forma perseverante no seu dia a dia. Do versículo 3 ao versículo 5, ao versículo 4, desculpa, nós vemos a advertência contra a confiança no homem. Precisamos colocar a nossa expectativa, a nossa confiança não no homem, não em pessoas, senão a gente vai se frustrar. As pessoas são falhas, as pessoas são imperfeitas, somos todos pecadores, que precisamos da graça de Deus. Então, nós vemos nesse salmo, do versículo 3 ao 4, uma advertência contra a confiança no homem, no ser humano aqui. O ser humano é transitório, o ser humano é volátil, muda a todo instante, volta ao pó, isso mostra a fragilidade nossa, é limitado em poder e fidelidade, em conhecimento e em sabedoria. Já Deus é totalmente diferente, Deus é eterno, Deus é ilimitado, Deus tem poder extraordinário, ele é onipotente e Deus é fiel. E é imutável, ele não muda a sua essência, o seu caráter, ele não é volátil, instável igual o ser humano. Então, a advertência aqui é contra a confiança no homem. Do 5 ao 9, vemos razões para confiarmos em Deus, o caráter de Deus exposto ao longo dos salmos. Do versículo 5 ao 9. Primeiro é o Deus criador, foi ele quem nos fez, foi ele quem nos criou, ele é o Adonai, o Deus criador, o Senhor dos céus e da terra. Segundo, ele é fiel também, no versículo 6, esses dois primeiros, ele é fiel, fiel às suas promessas, fiel na sua palavra, quando ele diz algo ele cumpre, ele é fiel para cumprir a sua palavra, e a palavra que Deus decreta, que Deus fala, ela vai cumprir o propósito pela qual ela foi designada por Deus. Do 7 ao 9 vemos um Deus que é justo. Deus é justo, Deus não toma o inocente como culpado, nem o culpado por inocente, conhece todas as coisas, é capaz de sondar o nosso coração. E no final nós vemos, dentro dessa justiça de Deus, do versículo 7 ao 9, Deus é protetor dos vulneráveis, dos marginalizados, daqueles que sofrem. E um sinal aqui, ele menciona as viúvas, os órfãos e os estrangeiros, que era quem na comunidade de Israel eram os mais sofredores, né? Os mais vulneráveis, os mais marginalizados. As viúvas, porque perdiam seus esposos, dependiam economicamente, geralmente, dos seus maridos. Os órfãos, né, que perdiam seus pais na guerra ou por alguma calamidade ou doença. E os estrangeiros, pessoas que vinham de outras nações e no meio da comunidade, não tinham muito recurso e sofriam também, precisavam ser amparados e cuidados pela comunidade de Israel. E pelo próprio Deus eram protegidos como vulneráveis. Então, o contraste aqui é entre a instabilidade humana de um lado e a soberania e o cuidado de Deus de outro lado. Então, você pode confiar ou na instabilidade humana ou na solidez, na fundamentação e na estabilidade do caráter de Deus e do cuidado soberano de Deus com a sua vida. Você pode escolher. Versículo 10, nós vemos a proclamação da realeza eterna de Deus. Quando o salmista diz, o Senhor reinará para sempre. Nós vemos um fundamento escatológico, um fundamento de esperança, um fundamento teocêntrico, coloca Deus no centro da nossa vida, do nosso coração, como o centro da nossa esperança, não o homem, não o ser humano, mas sim a Deus. Quais são os temas principais do Salmo 146, a soberania divina, referido a Deus aqui, e a fragilidade humana do outro lado, contrastadas aqui. De um lado a soberania de Deus, do outro a fragilidade humana. Infelizmente, líderes humanos falham, Deus, já diferentemente, é imutável e eterno. Leia aí na sua casa o Salmo 118, de 8 a 9, Isaías 40, de 6 a 8, você vai ver isso. Também vemos como um dos temas principais, a justiça social como reflexo da natureza de Deus. Da mesma maneira que Deus defende os oprimidos, Deus está chamando a sua igreja, o seu povo, para praticarmos a misericórdia, defendermos os mais vulneráveis, os marginalizados. É o que diz Tiago 1:27.
Terceiro tema principal do Salmo 146 é o louvor como resposta à fidelidade de Deus. A adoração genuína nasce desse reconhecimento das obras, do caráter de quem é Deus. Nós adoramos o Senhor por aquilo, não por aquilo que Ele nos dá, também por isso nos alegramos, né? Somos felizes com isso, mas nós adoramos a Deus pelas suas obras, mas principalmente pelo caráter de Deus, por aquilo que Deus representa no nosso coração. Quais são as conexões teológicas que nós podemos ter aqui no Salmo 146? Primeiro, a cristologia, a ciência que estuda Cristo, né? O estudo de Cristo. Jesus aqui cumpre o papel de libertador dos oprimidos. Nós vemos isso em Lucas 4, 18 a 19. Também vemos Cristo como Rei eterno, lá em Apocalipse 11, 15, reinando sobre tudo e sobre todos. Vemos um segundo assunto teológico aqui, a escatologia, a promessa do reinado perpétuo de Deus, apontando para o seu governo final, o reino milenial, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, e a eternidade, o reino eterno, nós reinando com Ele para todos sempre. Aqueles que confiam em Deus reinarão e governarão com Ele por toda a eternidade. Vemos também a doutrina da providência, o cuidado de Deus com seus filhos, com as suas criaturas. Deus sustenta a criação e intervém na história, é o que nós vemos no Salmo 145, de 15 a 16, e em Mateus 6, de 25 a 34, o cuidado de Deus com os seus seres criados. E de forma prática, podemos aprender a confiarmos radicalmente em Deus, rejeitando toda e qualquer idolatria a governos, a sistemas políticos, a riquezas ou a líderes humanos, é o que diz o Salmo 20, versículo 7 e o Salmo 146. Também vemos um compromisso com a justiça, ajudar os marginalizados, os mais vulneráveis, os mais fragilizados, como uma expressão de fé prática diante de Deus. Também você pode ter como texto de apoio Miqueias 6, 8. E vemos também um louvor contínuo, cultivar gratidão, ações de graça, mesmo diante de adversidades. É o que nos ensina 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18, tá bom? Versículo-chave é o versículo 5 do Salmo 146. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus. Vemos a felicidade verdadeira está na dependência de Deus e não na confiança ou na esperança nas circunstâncias. Concluímos todo esse salmo dizendo que o Salmo 146 é um manifesto contra o humanismo secular e um convite à esperança teocêntrica. A esperança verdadeira no Deus único e verdadeiro, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Salmo 146 também reafirma que o propósito da vida é glorificarmos a Deus, reconhecendo o seu domínio sobre todas as esferas criadas, tá bom? Então, esse é um resumo de tudo. Quais são os pontinhos que nós vimos ao longo do texto? De 1 a 2, um chamado ao louvor individual. De 3 a 4, uma advertência contra a confiança no homem. De 5 a 9, razões para confiar em Deus. E o versículo 10, último ponto, o quarto ponto, a proclamação da realeza eterna de Deus. Esperamos de alguma maneira que você tenha aprendido coisas valiosas, coisas preciosas ao longo do Salmo 146. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Não esqueça de dar um joinha nesse vídeo, apertar aqui no aviãozinho, compartilhar esse vídeo através das suas redes sociais para que a gente possa chegar mais longe, para que você se torne uma ponte de amor em favor de outras pessoas. Às vezes tudo que uma pessoa precisa ouvir é uma palavra de Deus impactando o seu coração e a sua vida. E esse é o nosso propósito, edificarmos uns aos outros, amadurecemos através da palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, a nossa vida é transformada, tocada, abençoada, nós temos guiança de Deus para nós e Deus pode nos ensinar coisas maravilhosas, tá bom?
Então não esqueça de clicar aqui também no link aqui da descrição. Tem todas as informações do nosso ministério, da nossa comunidade, da nossa igreja, horário de culto, as nossas mídias sociais, as informações, caso você sinta no coração o desejo de contribuir conosco através da sua generosidade, da sua voluntariedade. Nós agradecemos o carinho, o amor, o afeto dos irmãos em nos ouvir e também aqueles que quiserem se engajar e colaborar conosco. Nós receberemos de coração grato a ajuda e o apoio dos irmãos, tá bom? Que Deus os abençoe no nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo, manda para todo mundo que você conseguir. E não esqueça, querido, nesse final de semana temos a Oficina da Alma, um seminário de vida interior, libertação, cura, de restauração de vidas, nesse domingo, 9 horas da manhã, primeiro momento, 19 horas no segundo culto, às 19 horas vamos ter um segundo momento, e na segunda-feira à noite, às 20 horas, teremos o pastor Mirinaldo, pastor precioso, querido, amigo querido, lá de Curitiba, da Jocum Paraíso, de Curitiba, vai estar ministrando na nossa vida, no nosso coração, trazendo uma palavras de Deus, ministrações preciosas de Deus para a nossa vida e para o nosso coração, tá bom? Então, se você quiser participar conosco, não tem custo nenhum, são cultos da igreja, programações especiais para abençoar a tua vida. Então vem estar conosco, Dr. Camargo, 4555, aqui na Zona 2, no centro de Umuarama, pertinho da Aviação Umuarama, antes de chegar no Sinaleira Esquerda, do lado do Escritório Perfeito. Estamos aqui domingo de manhã, 9 horas, domingo à noite, 19 horas, e na segunda-feira, às 20 horas, nós vamos ter um culto especial na segunda-feira, chamada Oficina da Alma, um seminário extraordinário, aberto a todos. Traga seus amigos, traga pessoas, vai ser bênção no nome de Jesus. Quero mandar um abraço para Samara Fernandes, a Mazé Atleta, a Rosina Lazarino, o Antônio Xavier, a Ana Paula Rossi, o profeta Luiz Lopes, nosso amigo querido lá do Paraguai. Deus os abençoe em nome de Jesus. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Quero orar por você, abençoando a tua vida. Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar a vida dos nossos irmãos diante do teu altar, diante do Senhor, que o teu Espírito Santo esteja agindo na sua vida, no seu coração, possamos aprender ao longo desse salmo que a nossa confiança deve estar no Senhor, Pai. Claro que precisamos amar as pessoas, nos relacionar uns com os outros, mas a nossa esperança, a nossa expectativa não pode estar no homem, não pode estar em sistemas políticos, não pode estar em ideologia, nem em governos humanos, nem em pessoas, Pai, porque são voláteis, instáveis e são limitados. Mas o Senhor é ilimitado, é eterno, é imutável, a tua palavra é fiel e o teu caráter é sólido e estável e bem fundamentado na tua própria essência em quem é o Senhor. O Senhor é onipotente, onipresente, onisciente, conhece todas as coisas, está presente em todos os lugares, tem todo o poder. Por isso nós podemos confiar naquele que conhece todas as coisas, naquele que tem poder para mudar circunstâncias, situações, aquele que tem o controle da história, aquele que interage conosco, aquele que é um Deus pessoal, criador, providente, que cuida de nós e não apenas de nós, dos mais vulneráveis, dos marginalizados, daqueles que realmente necessitam ainda mais. Senhor, que possamos nos mover em misericórdia, graça, generosidade, carinho, amor, afeto, confiando sempre no Senhor e sabendo que o Senhor tem o melhor para nós, possamos ser fiéis à tua palavra, obedientes, cheios de fé, coragem, ousadia, graça e unção do Senhor. Liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos, restaura o teu povo, toca cada um deles nas suas dificuldades, lutas, problemas, manifesta a tua unção e o teu poder sobre os teus filhos, Pai. Nós te pedimos essa graça. Sê conosco e nos abençoa. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço, Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.